Como investir em dólar ou então ter uma exposição internacional ao seu dinheiro? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Se você já investe em alguma coisa ou conhece um mínimo do mercado financeiro, você sabe que é verdade, é muito bom você ganhar ali a sua renda fixa em reais, muitas vezes até investir no CDI pode ser uma boa solução, tem vários investimentos de renda fixa variável aqui do Brasil, porém, quando você olha a um olhar internacional da coisa, nem sempre é a melhor coisa você ficar 100% alocado em reais brasileiros. Tem um vídeo, inclusive, recente que eu fiz sobre como o dólar protege o seu capital da inflação, quantos por cento você pode ter investido. Vou deixar recomendado lá no final desse aqui. Mas o ponto aqui é, até mesmo analisando os nossos investimentos de CDI como um balizador aí, a média do mercado da renda fixa, quando a gente olha ele, por exemplo, em dólares, nem sempre ele tem boas performances, tá certo? Obviamente depende muito da janela, obviamente depende de um monte de coisa, mas o meu ponto é, muita gente em algum momento chega aí à conclusão e ao interesse de começar a dolarizar parcialmente os seus investimentos ou ter algum tipo de exposição. E esse vídeo justamente mostra as possíveis formas para você fazer isso. É claro que a gente não está mais em dezembro com o dólar a 6,30, então tem pouca gente efetivamente interessada em investir em dólares hoje em dia. A gente já viu uma queda bem considerável lá dos 6,30 de dezembro de 2024 até agora, mais ou menos aqui julho de 2025, uma queda bem considerável aí o dólar no Brasil, o dólar real, se desvalorizando aqui próximo de 15% aqui das janelas máximas, tá bom? Então muita gente acaba não se interessando porque não tá mais custando 6,30, né? Tá custando aqui 5,40, 5,50, 5,60. Então o pessoal acaba não prestando muita atenção. Porém, obviamente, os melhores preços para você comprar o dólar ou os investimentos em dólar, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, nunca é no preço do topo histórico. É ideal sempre que você compre um pouquinho antes, para não pagar o dólar mais caro da história. Só que daí não tá na mídia, não chama muita atenção, e o pessoal acaba não focando muito nesse marketing. E essa queda bem recente que a gente viu no dólar real, na realidade é um movimento mundial que o DXY sofreu em relação aqui a esse primeiro semestre. Eu já fiz uma análise completa disso aqui na nossa comunidade de assinantes, mas o resumo do resumo é o DXY, que é basicamente o dólar versus várias moedas diferentes, um pouquinho de euro, um pouquinho de libra, um pouquinho de franco suíço, assim por diante. Essa cesta de moedas do dólar contra outros países teve uma desvalorização muito grande agora em 2025. A gente viu isso aqui também com o real, só que o real não é uma moeda muito importante, tá? Tem outras moedas mais importantes. E aí essa performance foi tão ruim que desde 1973 não se via aí um primeiro semestre tão ruim assim de desvalorização do dólar. Aqui a gente tem então as barrinhas, que é basicamente aqui 1H significa first half, a primeira metade, tá bom? Então, a primeira metade de cada ano, ao longo de vários anos, tiveram anos muito bons, olha que o dólar se valorizou em vários anos, tiveram anos muito ruins, e aqui, especificamente 2025, o DXY, aquela média das cestas das moedas, se desvalorizou 10%, um resultado tão ruim que a gente não via desde 1973. Eu não via na realidade porque eu não era nascido naquela época, né? Mas a gente consegue ver aqui nos gráficos. Bom, já comentei para mim como você investe em dólares ou nos ativos dolarizados, você envia dinheiro para fora através de ETFs ou de alguma outra forma. Essa mesma informação aqui de 1973 que a gente estava vendo da desvalorização, a gente consegue ver nitidamente aqui no gráfico sazonal em relação ao DXY. Obviamente estou fazendo aqui um resumão, tá? A análise completa acabou sendo para os assinantes, mas efetivamente você tem aqui ó, essa linha mais rosinha, mais vermelha aqui de baixo, isso aqui é 1973, tá bom? E essa linha azul mais grossinha, tá vendo aqui? Essa aqui é a nossa linha atual de 2025, tá? Pode ver que a linha ela não tá, enfim, ela acaba porque a gente ainda tá na metade do ano, tá certo? Então, de todos esses dados que a gente tem desde 67, pelo menos, a gente tem aqui, terminando aqui na primeira metade, né, justamente aqui, olha só, 2025 sendo o segundo pior ano da primeira metade, tá certo? Então, para você que não sabe que gráfico é esse aqui, é um gráfico sazonal, você observa aqui o desempenho do ano, e aí a valorização ou desvalorização de um determinado ativo, que a gente está olhando aqui o DXY, e aqui a gente tem todos os anos fechados, tá certo? Você consegue fazer essa análise aqui com qualquer ativo. Bom, então você já entendeu no contexto geral que o dólar, ele além de ser bem importante, teve uma grande desvalorização global nesse primeiro semestre. Ah, Anthony, quer dizer que agora então ele vai subir e voltar com tudo para 6,30? Claro que não. Eu não sei o que vai acontecer com o dólar amanhã, eu não sou um cara que prevê o futuro,
Cuidado com esse tipo de gente, mas eu sei que pode ser interessante para vários tipos de pessoas e perfis de risco ter algum tipo de exposição a essa moeda. Porque esse aqui é o dólar real, lembra? Porque com o passar do tempo, quando a gente considera aí o longo prazo e diversas janelas, existe uma tendência do dólar se valorizar frente ao real. Ah, Anthony, mas aqui ele desvalorizou. É verdade, por isso que eu vou falar alguns disclaimers até o final do vídeo sobre esses momentos aqui, que também podem acontecer novamente, apesar de que eu acho um pouco difícil. Tem uma grande relação complexa entre inflação, impressão de dinheiro, assim por diante, mas no geral, a tendência desse momento, se todas as variáveis continuarem constantes, né, a tendência natural de algumas coisas, é o dólar se valorizar frente ao real, por conta de estabilidade política e econômica, PIB, projeções de crescimento, impressão de dinheiro, inflação, desenvolvimento e assim por diante. Ó, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, que não custa nada, você me ajuda muito e eu vou te agradecer bastante. Bom, basicamente tem duas formas de você fazer aí uma certa dolarização do seu patrimônio ou dos seus investimentos. A primeira delas, que muita gente faz e funciona muito bem, é efetivamente você mandar o seu dinheiro para fora do Brasil e aí sim comprar alguns ativos do exterior. Aqui, claro que vale a experiência de você comprar ativos que não são apenas dolarizados. Ah, vou comprar um que está em euro, vou comprar um que está em franco suíço, assim por diante. A gente sabe que os principais são cotados em dólar ou acabam sendo mais relevantes em dólar, tá certo? E aí tem várias opções de você fazer isso. Obviamente não tenho ligação com nenhuma empresa que faz esse tipo de serviço, mas eu vou mostrar aqui as mais famosas. A Nomad, a Avenue, o próprio Banco Inter tem conta global. A Wise agora também tem uma forma de você ter aí o Wise Rende Mais, que é uma forma de você investir em dólar. Tem também aqui, ó, a conta global XP. Quem que gosta da XP e investe através da conta global deles? E aí, claro, né, todos os grandes bancos têm isso, né? O BTG também tem, a própria C6 já também tem. Ixi, então tá cheio de opções para você que quer efetivamente enviar o seu dinheiro para fora, né? Por exemplo, usar a própria Interactive Brokers ou então outras corretoras internacionais para ter acesso a mercados internacionais. Aí efetivamente você vai comprar ativos em moeda estrangeira e vai tê-los na sua carteira de investimentos. E o processo simplificado para você fazer esse investimento internacional basicamente é: você tem seus reais aqui do Brasil que você recebeu, guardou, enfim, ganhou na loteria, assim por diante. Você vai enviar esses reais para algum tipo de banco ou corretora. De lá você vai transformá-los em dólar, nesse exemplo aqui, e esses dólares você vai usar para comprar outros investimentos. A gente dificilmente deixa dólar parado, tá? A gente fala investir em dólar, não é você investir comprando dólar e deixando embaixo do colchão, né? Não é isso que a gente quer dizer. É investir utilizando dólar em ativos do exterior. E aí, logicamente, tem justamente uma infinidade de ativos de renda fixa, renda variável, de diversos países, de diversos tipos, riscos e assim por diante. É importante reforçar que quando você faz essas remessas para o exterior, existem algumas pequenas complexidades que você vai ter que lidar no meio do caminho. Então vão ter alguns custos em relação a um IOF para você fazer esse câmbio, vai ter um possível spread de câmbio, talvez tenha algum tipo de taxa de corretagem, custos aí de conta, mas geralmente não é muito caro, tá? Geralmente compensa fazer para você ter os seus investimentos lá fora, que a gente fala. Mas o maior benefício de você tirar o seu dinheiro do Brasil é efetivamente ficar blindado aí do famoso risco Brasil, tá? Então você vai ter ali algumas complexidades com o imposto de renda, tem alguns casos que você tem, assim, depende muito de cada caso, tá? Esse aqui é um vídeo informativo, não tem todos os detalhes, mas podem haver complicações em relação à herança, no eventual falecimento de alguém, inventário, daí depende de um monte de coisa. Mas, de forma geral, você tem aí o seu dinheiro fora do Brasil e, de certa forma, um pouco mais blindado ao cenário nacional. É uma ideia que muita gente gosta, eu respeito essa ideia. Hoje não é a forma que eu mais trabalho, mas efetivamente você tem várias vantagens quando considera o mercado americano ou dolarizado em termos mundiais. A verdade é que tem muito ativo no exterior para você investir. Tipo, todas as possibilidades de ativos diferentes tem no exterior, tá? Claro que nem todo ativo é bom, mas você tem bastante opção lá fora. A segunda forma de você investir em dólar é utilizar aqui a nossa possibilidade nacional, ou seja, usar a própria bolsa, a própria B3, por exemplo, para ter exposição a ativos que estão expostos também ao dólar. É claro que existem fundos cambiais multimercado ou de renda fixa, variável, assim por diante, mas esses fundos geralmente são muito caros, né? A gente acaba nem falando muito deles no canal. Então, o pessoal fala que você esqueceu daquele caso. Cara, não é que eu esqueci, né? Tem que falar aqui as coisas principais. Então, efetivamente, você pode comprar muitas vezes um ETF diretamente pelo Brasil, diretamente pela B3,
que vai te dar ali alguma exposição ao dólar, tá certo? Então, claro, a B3 traz aqui vários ETFs, nem todos eles são expostos ao dólar, né? A B3 traz essa tabela aqui, um pouco ruim assim para pessoa física visualizar, né? Mas, enfim, tá aqui, você pode dar uma pesquisada em cada um deles, aí você tem o código assim por diante, ou então você pode vir aqui no ETFs Brasil, uma ferramenta que acaba ajudando bastante a pessoa física, e fazer aqui alguns filtros, né? ETF, você pode, ações internacionais, renda fixa internacional, e assim por diante você pode ver os que estão cadastrados ali. E o mais importante, óbvio, não adianta você falar, pô, agora eu quero investir em dólar. Mas que investimento? Que classe de ativo? O que você vai fazer para efetivamente investir em dólar? As pessoas às vezes buscam o glamour de falar que está dolarizando o patrimônio, ou que agora investe no exterior, mas na realidade isso tem que ser parte do seu sistema, parte da sua carteira e do seu processo de investimentos. Não adianta você só se animar e sair comprando um ativo porque ele tem exposição ao dólar ou a qualquer classe de ativo ou moeda, se ele não faz sentido para você. Eu sempre divido as carteiras de investimentos nesses 4 níveis: país moeda, tipo de renda, a classe e por último o ativo. Assim eu consigo controlar claramente quantos por cento eu estou exposto a cada tipo de moeda. Isso aqui obviamente é uma demonstração, e a cada tipo aqui de renda fixa e variável para cada classe e assim por diante. Porque investir em dólar pode ser de renda fixa, pode ser de renda variável, podem ser ações, podem ser REITs, podem ser títulos do governo, podem ser títulos de empresas que estão quase quebrando. Tem várias formas de você investir em dólar. Então isso tem que entrar numa estratégia maior. Mais importante do que a moeda, propriamente dito, é você responder qual que é o seu objetivo e o seu perfil de risco. Mesma coisa para o Bitcoin. O Bitcoin, mesmo que você comprar Bitcoins em reais, ele está exposto ao dólar. Ele é um ativo, vamos dizer assim, internacional. O ouro também são os alternativos que a gente fala, né? Então você tem que entender, se for comprar eles, vai ter exposição ao dólar. Legal, pode ser que seja muito bom para você. Mas efetivamente isso faz sentido para o seu perfil de risco e objetivo? E é pensando em tudo isso que eu ofereço aqui justamente essa plataforma com análise, com o capital certo junto, que é o manual prático para você aprender a analisar os ETFs aqui do Brasil. E de bônus ainda você leva carteiras recomendadas tanto para crescimento ou para renda passiva, conforme você acredita. Esses ETFs que estão aqui, pelo menos os meus produtos e serviços, eles são todos comprados pela B3. Ah, Anthony, você é contra então comprar aqui pela Nomad, Avenue, Banco Inter, Wise, XP, enfim, as soluções do exterior? Tô falando várias para ninguém achar que é propaganda nem que é ranço, tá? Então não tenho nada contra nenhuma dessas empresas e também não tenho ligação nenhuma com elas. Cara, eu não acho ruim, mas para quem tá começando, eu acho um pouquinho mais complexo. As simulações e os estudos mostram que efetivamente, no médio e longo prazo, você tende a ter algum resultado financeiro um pouco maior, marginalmente maior, em investimentos aí diretamente no exterior, diretamente dolarizado que a gente fala. Por quê? Porque aqui no Brasil, os ETFs que a gente tem na Bolsa Brasileira, que é no caso, né, esses aqui, aqueles que têm exposição internacional, eles têm alguns custos que são maiores do que a versão deles do exterior. O exemplo clássico é o IVVB11, é o S&P 500, por exemplo, comparado com o VOO. Cara, você tem uma taxa de administração lá que é ridícula no exterior, é minúscula. Só que você tem alguns custos de IOF, spread cambial, depois tem o imposto da volta e assim por diante. Também tem os casos dos dividendos, mas aí a conversa é um pouco mais complexa. Então, efetivamente, você pode ver os ETFs justamente como uma forma mais prática para conseguir essa dolarização parcial, aí, fracionada do que você tem interesse, através aqui do Brasil. E se você tiver interesse, você pode clicar ali na descrição ou então no primeiro link do comentário fixado para saber mais sobre essas soluções todas. Mas efetivamente, se você está comprando os ETFs lá fora, aqui dentro, se você compra treasuries do governo americano, que também é dolarizar o patrimônio, né? Não deixa de ser, você tem que se fazer essas perguntas em termos de quantos por cento cada classe de ativos, quantos por cento cada exposição e qual o risco geral que você está assumindo. Vou deixar bem claro aqui que eu acho interessante para a grande maioria das pessoas algum tipo de exposição em moedas internacionais. Não é porque eu não acredito mais no Brasil, não é isso. Mas é sobre estratégia e diversificação. Da mesma forma que a gente tem que diversificar as empresas, as ações, os títulos de renda fixa, diversificar o risco, você também tem que diversificar através dos países, das moedas e assim por diante. E lembra também, você nunca vai acertar de cara o melhor preço do dólar ou então o melhor preço do ativo que você está querendo comprar. Efetivamente você vai ter que comprar devagarinho, fazendo um preço médio ao longo do tempo, o famoso DCA. Aí você não vai ficar exposto a um único preço que pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Então, diversificar através desses pequenos conceitos já vão te deixando muito à frente na maioria dos investidores
para você efetivamente ter uma jornada melhor e também resultados melhores. Agora, quantos por cento você deve comprar de dólar? Depende muito de cada um, mas a FGV fez um estudo e ela apontou exatamente um percentual para diferentes faixas de renda. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo e esses dados, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.